Efésios capítulo 5 e versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Somente até aí. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui neste santo templo, já te louvamos, te adoramos, já sentimos a tua presença, já fomos abençoados por meio das orações que foram levantadas, mas agora, Senhor, necessitamos da tua palavra, necessitamos, meu Pai, de que o Senhor fale conosco, para nos orientar, nos dirigir, nos guiar, nos santificar, aumentar a nossa fé. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço, fale com cada pessoa aqui nesse templo, fale com todos aqueles que ouvem no rádio, que assistem pelo canal. Deus, que não seja o homem, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, venha falar aos nossos corações, assim eu peço, em nome de Jesus, amém, amém. Você que crê, aplauda bem forte, diga glória a Deus. Tome o seu assento. Como tema da mensagem de hoje, eu deixo uma pergunta, mas não é necessário você responder. Que semelhança há entre nós e Cristo? É uma pergunta que deixo como base da ministração de hoje, como tema da ministração de hoje. Acredito que você bem sabe que muitas pessoas se intitulam cristão. Muitas pessoas abrem a boca e declaram que são cristãos. E baseado em quê que falam isso? Que fazem esta declaração? Muitos estão se baseando em uma certa frequência em um templo religioso. Não, mas eu frequento um templo, então eu sou um cristão. Não, mas olha, eu tenho um dia na semana ou 2 dias na semana que eu frequento um determinado templo, então eu sou um cristão. E baseiam-se nisso. Já outros é porque guardam uma certa tradição. Não, mas eu guardo assim uma tradição, olha, rigorosamente, então eu sou um cristão. Já outros é porque estão seguindo alguns dogmas de uma determinada igreja, e aí por conta disso dizem ser cristãos. Mas será que realmente um cristão, ele é identificado por conta dessas coisas que falei? Será que um verdadeiro cristão, ele pode ser identificado por conta dessas coisas que eu falei? Eu digo para os meus irmãos que não. Para que realmente veja, perceba, para que realmente alguém veja e perceba que eu sou um cristão, então ele tem que ver em mim uma semelhança com Cristo. Ele tem que ver em mim uma semelhança com Cristo. Eu tenho que parecer com Cristo, eu tenho que ser semelhante a Cristo, e isso vai mostrar que de fato eu sou um cristão. Porque se eu sou um cristão e não tenho nenhuma semelhança com Cristo, se eu sou um cristão e não pareço com Cristo, então há uma contradição nisso. Não, eu sou um cristão, então o Senhor tem que ser visto em mim. Eu sou um cristão, então eu tenho que parecer com Cristo. E quando eu falo parecer com Cristo, eu não me refiro no cabelo, porque muitos dizem, ó, parece Jesus porque tem um cabelo grande, uma barba grande.
Oh, parece Jesus, porque ele veste umas vestes longas e ainda tem um cordãozinho amarrado aqui pelo meio que parece um cinturão. Ei, não é nada disso. Semelhança, parecido. Não estou me referindo a vestes, não estou me referindo a tamanho de cabelo, a cor de olhos, não estou me referindo a tamanho de barba, a forma de se vestir, nada disso, nada disso. Nós temos que parecer com o Senhor. Em que nós temos que parecer com o Senhor? Tem que existir em nós algumas virtudes que eu vou aqui citar. E aí, diante dessa virtude ou destas virtudes, é que realmente nós vamos saber que parecemos com Cristo e que somos verdadeiros cristãos. Se hoje uma pessoa não ver em mim isso que eu vou citar, então, ainda que eu diga que sou cristão, todavia, isso não é verdade. Se alguém não vê em ti essas virtudes que aqui irei citar, ainda que tu diga que é um cristão, mas isso não é verdade. Porque o que vai caracterizar um cristianismo verdadeiro é justamente isto que aqui irei citar. São essas virtudes, e essas virtudes que estavam em Jesus e que tem que estar em nós. Essas virtudes que estavam em Cristo e tem que estar em nós. No versículo que nós lemos diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E eu tenho que imitar a Deus em quê? Eu tenho que imitar a Deus em quê? Ora, se eu imito alguém, eu sou parecido com ele. Se eu imito alguém, eu sou parecido com ele. E eu tenho que imitar a Deus em quê? Para eu parecer com ele. Em primeiro lugar, eu tenho que imitar a Deus no amor, irmãos. No amor. No versículo 2 diz: e andai em amor como também Cristo vos amou. E andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Eu tenho que parecer com Cristo, andando em amor. Se eu não andar em amor, se o amor não existir em mim, se aqui dentro de mim não existir amor, então eu não pareço com Cristo, porque Cristo, Ele é o próprio amor. E se nós de fato não tivermos essa mesma virtude em nós, nós não temos como ser cristãos, pois nós não parecemos com Cristo. E aí, irmão, eu pergunto: tem amor aí no teu coração? Porque a palavra está dizendo: andar em amor como também Cristo vos amou. Como foi que Cristo nos amou? Você já parou para pensar como foi que Cristo nos amou? Com que tipo de amor Cristo nos amou? Que amor foi aquele? Onde as pessoas estavam lhe espancando, lhe esbofeteando, cuspindo em sua face, e ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que tipo de amor é esse? É o amor incondicional. Amor incondicional. E a palavra está dizendo que andai em amor como Cristo também vos amou. Ele nos amou e nos ama incondicionalmente. Tem uma pessoa ali blasfemando de Jesus, Jesus está amando a ela, mesmo ela blasfemando. Tem uma pessoa ali se drogando e nós vamos lá falar da palavra de Deus, ela faz a xingar, a zombar da palavra de Deus. Jesus está lá amando ela do mesmo jeito, mesmo ela xingando, zombando da palavra de Deus. Isso é o amor incondicional. É com esse amor que devemos andar. Devemos andar com o amor com que Cristo nos amou. Nós temos que viver neste amor, nós temos que andar assim. Se nós não tivermos esse amor dentro de nós, então nós não somos cristãos. Sabe, amados irmãos, isso vai caracterizar um cristianismo verdadeiro, sincero. É com esse amor que nós temos que andar. Agora eu pergunto: você ama dessa forma? Quem ama assim perdoa. Você ama dessa forma? Quem ama assim ajuda. Quem ama assim abençoa.
Quem ama dessa forma, verdadeiramente, faz a diferença. Aí eu pergunto, você ama dessa forma? Pastor, mas isso não é fácil. Eu sei que não é fácil. Quem foi que disse que é fácil ser cristão? É fácil frequentar uma igreja. É fácil ser um crente. Mas ser um cristão nunca foi fácil, nem será. Mas o que eu quero que você entenda é que não dá para ser um cristão se não existir na pessoa essas características que aqui estou citando. Uma delas, eu não vou dizer nem característica, mas virtude, e uma delas é o amor. Ei, o nosso Deus, Ele é amor. Se nós queremos ser semelhantes a Deus, nós temos que também amar, e eu digo, esse amor tem que ser verdadeiro. Você não vai ficar com raiva de uma pessoa porque ouviu dizer que ela está falando mal de você. Você não vai ficar com raiva de uma pessoa porque ouviu dizer que ela está mentindo a teu respeito. Você não vai odiar uma pessoa porque essa pessoa te prejudicou. Não, quem ama supera isso. Supera isso. Amém? Ainda que seja difícil, mas supera. Sabe o que Jesus fala ainda dentro deste assunto aqui, ainda dentro desta portinha aqui chamada amor? Sabe o que Jesus fala lá em Lucas capítulo 6? Se você pode, acompanhe na sua Bíblia. Lucas capítulo 6, versículo de número 27, diz assim, ó, Jesus ele fala: mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Esse amor aí, irmão, só faz isso aqui quem ama. Só faz isso aqui quem ama. Quem anda no amor com o qual Jesus nos amou. Se você não ama, se no teu coração não existe amor, você não será capaz de amar os teus inimigos. É difícil isso, irmão. É difícil. E eu vivo isso na pele diariamente. Sabe, eu sei de muitas pessoas que me odeiam, que me invejam, não sei porquê, que falam mal de mim, levantam calúnia. Recentemente, quando nós estávamos fazendo um trabalho nas ruas, na semana retrasada, evangelizando, o irmão disse para mim: pastor, um fulano que era obreiro da igreja, que não está mais na igreja, um dia foi lá em casa, pastor, e nós estávamos conversando, e ele começou a falar mal do senhor. Pastor, eu cortei na hora aquilo, mas parece uma coisa, ele falava mais ainda, e eu cortava aquilo. E aí quando nós fomos para uma oração, pastor, ninguém sabia de nada, porque lá ninguém falou nada, e uma mulher foi tomada por Deus, e começou a repreender ele, pastor. Eu disse: ainda bem que Deus está vendo, é Deus que nos protege, é Deus que nos justifica, é Deus que é o nosso advogado, é Deus que advoga a nossa causa. Mas aquilo vem como uma punhalada, porque essa mesma pessoa, por tanto que nós fizemos, sabe, tantas coisas que nós fizemos, mas está apunhalando. Mas eu não vou guardar isso no coração. Não, Deus é testemunha. Nós temos que orar, nós temos que perdoar, nós temos que abençoar, porque se eu não fizer isso, eu não sou nenhum cristão. Eu não sou nenhum cristão. O cristão, ele tem que amar dessa forma, a ponto de perdoar aquele que lhe ofende, a ponto de orar por quem lhe odeia. Nós temos que aprender a amar assim, se de fato nós somos cristãos, porque Cristo ama assim. É assim que Cristo ama. E se eu sou um cristão, eu também tenho que amar assim. E é o ensinamento do próprio Cristo. Mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos,
Fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Olha para quem está ao teu lado e diz: tem alguém aí que tem raiva de ti, irmão? Você conhece alguém que tem raiva de ti? Não fica com raiva dele não, ora por ele. Porque se tu ficar com raiva dele também, aí o mal que domina ele também te dominará. Ora por ele, abençoa ele, ama ele. Pastor, mas ele não me ama, e daí? Pastor, mas ele me odeia, e daí? Olha o que Jesus fala mais na frente um pouco, acompanhe na sua Bíblia, versículo 32. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que o amam, aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Eu tenho que ser diferente. O mundo é assim: fulano me ama, eu também vou amá-lo. No mundo é assim, é como um amigo secreto: ele vai me dar um presente, eu vou dar. E se eu souber que ele vai comprar um sabonete, eu vou comprar um sabonete também. É a mesma moeda. Mas com o Senhor não é para ser assim. Ele está me odiando, eu vou amá-lo. Ele está me caluniando, eu vou orar por ele. Ele está querendo me trapacear, puxar meu tapete, ele está querendo o meu mal, pois eu vou desejar o bem dele, profetizar bênção para a vida dele. Só faz isso quem ama. Se nós queremos ser cristãos, nós temos que ter essa virtude. Se nós queremos ser cristãos, nós temos que ser assim. O amor tem que existir dentro de nós. O amor tem que existir dentro de nós. O amor tem que existir em nossas vidas. O amor tem que existir dentro de nós. E aí eu vou falar de outra coisa. Algo que tem que ser notório na minha vida, para que as pessoas realmente percebam que eu sou um cristão. Sabe o que é? Santidade. Você pode repetir essa palavra? Santidade. Não, tá baixo. Diga santidade. Quase ninguém ouve mais isso hoje, né? Porque quando se fala de santidade, logo as pessoas começam a olhar assim, com um olhar meio torto: é santarrão, é fanático. Mas só que eu não tenho como ser um cristão se eu desprezo a santidade. Como é que eu serei cristão se eu desprezo a santidade, se eu desprezo a santificação? Não há possibilidade de ser cristão se não se santifica. Sabe o que a palavra diz? Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Vamos dar um passeiozinho na Bíblia. Você vem comigo na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, no capítulo 1. Primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, no capítulo 1. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, no capítulo 1 desta primeira carta, e no versículo 15, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Veja, repito: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo e quer que sejamos santos. Ora, Deus é santo e eu não sou santo. Deus é santo e eu desprezo a santidade. Então, eu não tenho semelhança com o Senhor. Você está entendendo? Você está entendendo? Escuta, santidade não é coisa do passado. Santidade é algo bem presente na vida de um cristão.
O cristão, ele tem o dever de viver em santidade. Mas como é que eu vou adquirir santidade? Eu tenho que me separar de quê? Me separar das coisas mundanas, do sistema mundano. Eu tenho que andar na contramão desse sistema. Se o sistema mundano acha certo ter 2 mulheres, eu tenho que ir na contramão desse sistema. Se o sistema mundano acha certo eu me vestir de forma depravada, eu tenho que ir na contramão desse sistema mundano. Se o sistema mundano ele acha certo que eu venha estar na mesa de bar, me alcoolizando, me drogando, me prostituindo, eu tenho que ir na contramão desse sistema mundano. Se eu não me separar das coisas deste mundo, eu não tenho como me santificar, irmãos. E há quem diga: pastor, mas eu jejum. Mas se jejuar e não se separar das coisas deste mundo, não tem santidade. Você não está se santificando, você está só fazendo uma dieta. Não adianta eu jejuar ou subir o monte e não conseguir me separar das coisas deste mundo. Desta forma eu não estou me santificando, eu estou fazendo apenas uma dieta ou um exercício subindo ao monte. Eu tenho que, sobretudo, me separar. Ser santo é ser separado, irmãos. Eu tenho que me separar das coisas deste mundo, daquilo que é abominável. E não se preocupe com quem vão falar, com o que vão falar. Pastor, vão me chamar de santarrão. Oh, coisa boa, coisa linda, chame. Eu queria que todo mundo me chamasse de santarrão. Pastor, vão me chamar de fanático. Mas fanático por quê? Fanático por Cristo? Oh, coisa boa, chame de fanático. Pastor, vão zombar de mim, vão dizer que eu sou isso, aquilo. Não importa o que vão dizer ou deixar de dizer, não importa o que vão pensar ou deixar de pensar. O que importa é que você faça a vontade de Deus. O que importa é que você venha se santificar, porque desta maneira você está na condição de um cristão. Porque cristianismo sem santidade não existe. Não existe. Amém. E nós podemos voltar um pouquinho aqui na Bíblia, lá na primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. Eu quero que você observe na tua Bíblia, no capítulo 4, o que diz. Veja como isso é forte, isso é tremendo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 7 diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Você pensa que Deus te chamou para viver como você vivia antes? Não. Deus te chamou para viver em santidade. Deus quer que você viva em santidade. Uma pessoa entrega a vida para Jesus, começa a frequentar a igreja, mas tem a mesma vida que antes. Ela não se tornou cristão, se tornou um frequentador de igreja. A pessoa, ela entregou a vida para Jesus, ela começou a frequentar a igreja, mas ela continua nas orgias, no adultério, na prostituição, na mentira, na idolatria, sabe? Ela não se tornou cristão, ela se tornou um frequentador de igreja. Um frequentador de igreja. Porque a palavra diz, versículo 7... porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Versículo 8 diz: portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Você despreza a santidade, você está desprezando a Deus. Você despreza a santificação, você está desprezando a Deus. Não tem como eu ser um cristão sem a santificação. E se isso
soa mal aos meus ouvidos, se uma palavra assim que fala de santidade me ofende, sabe, me causa alguma angústia, soa mal aos meus ouvidos, opa, tem alguma coisa errada, eu tenho que me consertar, eu tenho que me tornar realmente um cristão. Amém, pessoal? E só mais um detalhe: para eu ser um cristão, de fato, eu tenho que aprender a ser humilde. Diga, eu tenho que aprender a ser humilde. Diga, eu tenho que aprender a ser humilde. Você sabe o que a palavra fala? Lá em Filipenses capítulo 2. Eu quero que você acompanhe. Eu falei para você que ia dar um passeio na Bíblia, um passeio importante para a nossa vida. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Observe isto na sua Bíblia. Observe isto com muita atenção na sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo, todo poder em suas mãos, todo poder em suas mãos, o Filho do Deus vivo, tendo que lavar os pés dos discípulos, lavar, enxugar com uma túnica, e enquanto lavava, dizia assim: ei, eu vim para servir e não para ser servido. Tomem isso como lição. Se vocês querem ser cristãos, vocês também têm que servir. Vocês vieram para servir. E quando Jesus foi entrar em Jerusalém, o que Jesus falou para os discípulos? Vão na selva, procurem o leão mais bonito, mais forte, e tragam, porque eu quero entrar em Jerusalém sentado sobre o lombo do leão, para que todos vejam que eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Foi isso que ele falou? Foi não. Bem ali tem uma casinha, e lá tem um jumentinho. Cheguem lá e peguem esse jumentinho emprestado. Olha, não é meu, peçam emprestado. Se alguém reclamar, diga: olha, daqui a pouquinho nós trazemos de volta. É porque o mestre está pedindo, mas daqui a pouquinho trazemos de volta. Trouxeram o jumentinho, ele se amontou em cima, e isso aconteceu para ele entrar em Jerusalém, na cidade santa. Que é isso, irmãos? O que é isso, irmãos? Humildade. Humildade. Todo o poder nas mãos. Quantas vezes lhe humilharam e ele não revidou? Lhe chamaram de Beuzebu, mas ele não revidou. Que é isso, irmãos? Humildade. E hoje tem pessoas que dizem ser cristãos, mas não suportam nada. Não suportam nada. Nada. Senhor, é o seguinte: eu quero que o Senhor mostre para aquela pessoa que eu sou teu servo, Senhor. Olha, Senhor, eu sou teu servo, eu não aceito isso. Aquela pessoa me humilha, Senhor, aquela pessoa me maltrata, eu não aceito isso. Por que tu não aceita? Engole, temos que engolir sapo de vez em quando. E o próprio Deus gera determinadas situações para que a gente venha mostrar que realmente somos humildes. Porque ninguém sabe se é humilde se não for em meio a uma humilhação,
se não for em meio a uma calúnia que se levanta, a uma perseguição, se não for em meio a uma afronta, porque quando a pessoa é humilde, logo que acontece algo do tipo, ela age diferente do mundo, ela não revida, ela não tenta se justificar, mas ela suporta, ela engole sapo, ela suporta, ei, e em uma ocasião em que as pessoas estão ostentando, ainda que ela tenha condição para ostentar, mas ela não faz, porque ela sabe que é um cristão, que é uma cristã, ela vai agir diferente, ela não vai ostentar, não, ela vai ser humilde, e ela não vai olhar para as pessoas de cima para baixo, não, muito pelo contrário, ela vai oferecer seu serviço e gratuitamente, ela vai dizer: estou aqui para ajudar, estou aqui pronto a te servir. Ei, só faz isso quem realmente tem humildade, e aquele que tem humildade, esse sim, deve se considerar um cristão, porque Cristo é humilde. Sabe o que Jesus fala? O Evangelho de Mateus capítulo 11, Evangelho segundo São Mateus capítulo 11, aleluia, versículo 29, aquele versículo bem conhecido que você lê de vez em quando. Mateus 11, versículo 29, Jesus ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e o quê? E humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor Jesus Cristo. Ei, tu é cristão, mas não é humilde? Não sabe o que é o cristianismo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto: tem algum cristão aqui? Tem algum cristão aqui? Pastor, diante dessas verdades aí, eu sei lá como é que está o meu cristianismo. Pastor, tem algum cristão aí? Tem algum cristão por aqui? Oh glória! Escuta, presta bem atenção, vai guardando isso no teu coração. Cristão que não ama, não é cristão, porque o nosso Cristo, Ele é amor, Ele ama. Cristão, presta atenção nisso, observa isso. Cristão que não se santifica, que despreza a santificação, não é cristão, porque o nosso Senhor é a própria santidade. Cristão que não tem humildade no coração, não é cristão, porque o nosso Cristo, Ele é a própria humildade. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu não estou dizendo que você seja 100% como Jesus Cristo, porque ninguém consegue ser 100% como Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus. Então, se eu sou imitador de Deus, eu vou procurar fazer o que Ele faz, eu vou procurar ser como Ele é, eu vou me esforçar para fazer da forma que Ele faz. Agora, se eu quero ser cristão e não faço isso, então eu não sou cristão. Amém, irmão? O cara não se esforça para amar, para perdoar, sabe, não se esforça para se santificar, não está nem aí, vive como qualquer pessoa nesse mundo, apenas frequenta a igreja, a pessoa não se esforça para ser humilde. Ei, que cristianismo é esse? Hoje as igrejas estão hiperlotadas de cristãos, não, de crentes. Quem são os crentes? São aqueles que crêem em Deus. Há um texto na Bíblia que diz que crente até o diabo é, porque ele crê e estremece. Mas eu não tenho que ser apenas um crente,
nem tampouco um frequentador de igreja, nem tampouco um religioso, porque essas classes de pessoas não entrarão no reino dos céus. Entrarão no reino dos céus os cristãos, aqueles que se parecem com Cristo, aqueles que imitam a Cristo, aqueles que de fato fazem aquilo que Cristo faz, colocam em prática os ensinamentos de Cristo. E quem aqui quer ir para o céu? Todos nós desejamos isso, amém? Quem aqui deseja ir para o céu? Lá no céu haverá uma porta, não é muito larga não, viu, irmão? É estreitinha, é apertadinha. Lá não vai dar para entrar de 3, 4 de uma vez não. Ó, ele aqui é meu, ele aqui é meu, viu, meu parceiro, deixa eu entrar aqui, ó. Não vai existir isso lá. Lá o porteiro é muito rigoroso. O porteiro é muito rigoroso. O porteiro vai estar assim, ó, olhando assim, ó, cara crachá. Entendeu? Cristão? Cristão ou só crente? Cristão ou só religioso? Cristão ou só um frequentador de igreja? Calma. Só vai entrar quem é cristão de verdade. Só vai entrar quem soube amar. Só vai entrar quem soube se santificar. Só vai entrar quem soube ser humilde. Só vai entrar quem viveu diferente na contramão deste mundo. Só vai entrar quem de fato aprendeu com o Senhor e seguiu ao Senhor e viveu conforme o Senhor. Só vai entrar quem parece com Cristo. Amém, irmão? Essa é a verdade, irmãos. Essa é a realidade. Nós vamos voltar, já vamos finalizar lá para Efésios capítulo 5. Essa é a verdade, amados irmãos. Não vamos nos enganar. Não vamos nos enganar. O Evangelho é isso aqui. O Evangelho é isso aqui. O cristianismo é isso aqui. Nós não temos que seguir um sermão como é que o pessoal fala? Multimotivacional, como é o nome aí? Motivacional. Sei nem, eu estou aprendendo português ainda. Mas estão, cheios, os púlpitos, os altares cheios. Só que o cristianismo é isso aqui, o evangelho é isso aqui. Você está entendendo? Eu não tenho que ouvir uma palavra para massagear meu ego. Eu não tenho que ouvir uma palavra para mexer comigo e colocar lá para cima, alto astral. Do que adianta colocar lá para cima, alto astral, e não ter uma vida cristã de verdade? Eu estou me enganando. Eu tenho que vir para cá, para a Bíblia. Eu tenho que viver isso aqui, a Bíblia. Eu tenho que realmente saber o que é ser cristão e tenho que viver como cristão, porque o que me aguarda é o reino dos céus. Se eu viver como cristão nessa vida, irmãos, se eu não viver como cristão, não tem reino do céu me esperando, não. Não tem reino do céu me esperando, não. Sabe aquele negócio de receba a sua chave, receba a porta aberta, receba a chave, receba a carta. Mas assim, e receber a coroa da vida? E receba a coroa da vida? Não. Você recebe a carta, você recebe a chave, você recebe o cheque, você recebe a escritura, você recebe tudo, mas não recebe a coroa da vida sem ser um cristão, sem viver um cristianismo de verdade,
você não recebe a coroa da vida. E eu não quero chave sem coroa da vida. Eu não quero escritura assinada sem coroa da vida. Eu não quero cheque milionário sem coroa da vida. Eu quero a coroa da vida. Eu quero a coroa da vida. Eu quero a vida eterna. Para eu receber, para eu ter a vida eterna, eu tenho que ser um cristão. Eu tenho que ser um cristão. Eu tenho que parecer com Cristo. As pessoas não podem olhar para mim e nem saber que eu sou um crente, sabe, um cristão, um frequentador de igreja. Porque assim, hoje a coisa está mais ou menos assim. Tem uma turma de pessoas ali conversando numa praça, sentado, e lá no meio daquelas pessoas tem dois que frequentam a igreja. Ninguém nem sabe, nem se destaca, a luz não brilha, sabe, irmão, o sal é insosso. Ei, nós temos que resplandecer como astros dos céus. Nós temos que ser a luz desse mundo. Nós temos que ser o sal dessa terra. É onde eu estiver, as pessoas têm que ver que eu sou diferente. Aonde eu estiver, as pessoas têm que ver que eu sou diferente. E qual é a diferença, irmãos? Se eu pareço com Cristo, meu irmão, você lembra do que falaram para Pedro? Depois que Pedro negou a Cristo? Tu também é um deles. A tua fala te denuncia. Tu parece Jesus, porque a tua maneira de falar te denuncia. Amém? Tu estava com ele, tu estava com ele, porque não tem como negar. Você está entendendo, irmão? Assim tem que ser contigo. Tu está lá no teu trabalho, tu é diferente, tu é diferente. As pessoas enquanto estão saltando piadinha, brincando, falando palavrão, sabe, tu está aí calado. Enquanto as pessoas estão conversando de política, de futebol, tu todo tempo fala de Jesus. Enquanto as pessoas têm um tempinho vago para ir assistir alguma coisa, tu vai ali para aquele cantinho orar. É isso que tem que existir. Nós temos que ser diferentes. Um cristão é diferente. Aonde ele estiver, ele tem que se destacar. As pessoas têm que ver nele uma diferença. E você não deve se conformar se alguém não percebe a diferença em ti. Tu tem que parecer com Cristo. Se tu parece com Cristo, então logo as pessoas vão perceber, porque tu é diferente. E para a gente finalizar, Efésios capítulo 5, versículo de número 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, profano ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Noutro tempo vocês eram trevas, agora são luz. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz,
porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo um tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você está entendendo, irmão? O princípio é o versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aí o contexto é extenso. Vai mostrar direitinho como é que devemos imitar ao Senhor. Amém. Tudo isso tem que ser guardado por nós. Tudo isso. Caso contrário, não tem cristianismo. Amém? Entendeu como é difícil ser cristão? Mas necessário. Porque se não houver cristianismo, não haverá salvação. Se eu não for cristão, eu não sou salvo. Amém? Se eu não me enquadro dentro da mensagem que aqui foi ministrada, eu não tenho salvação. Amém? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.